Eu quero iniciar com essa novidade da nora do Jacques Wagner, porque, deixa eu pegar a matéria aqui para colocar já na tela para vocês, revistatimeline.com, tá, pessoal? Pode colocar aí, produção, tela inteira para o pessoal poder ver. Tá aí a nora do Jacques Wagner na mira da Polícia Federal. Vamos à matéria da revista Timeline. Um apartamento avaliado em cerca de 2,5 milhões de reais em Salvador, na Bahia, passou a integrar o foco das investigações da Polícia Federal sobre operações relacionadas ao Banco Master, ampliando o alcance de um caso que já envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, operadores financeiros e pessoas próximas a figuras influentes da política nacional. O imóvel teria sido transferido para Boni de Bonilha, nora do senador Jacques Wagner, líder do Senado, líder do governo Lula lá no Senado. A operação é analisada pelos investigadores como parte de um conjunto de transações suspeitas e que podem ter sido utilizados para ocultar vantagens indevidas. Então, ele transferiu o nome para nora, e a defesa do Jacques Wagner nega qualquer irregularidade, afirma que o senador não possui participação nos negócios investigados, e os advogados também sustentam que não há elemento que vinculem o parlamentar a eventuais ilícitos praticados por terceiros. Bem, Boni Bonilha também aparece ligada a contratos mantidos com o Banco Master. Então não é só o apartamento. Os documentos citados na investigação da Polícia Federal apontam pagamentos milionários por serviços de prospecção de crédito consignado, atividade que chamou a atenção dos investigadores devido aos altos valores envolvidos e também a próprias circunstâncias em que os contratos foram celebrados, lembrando que tudo começou na Bahia. A Polícia Federal busca esclarecer se houve contrapartidas indevidas associadas à atuação de agentes públicos ou pessoas com acesso privilegiado a decisões políticas e administrativas. Bem, tá aí, né? Agora a nora do Jacques Wagner está na mira da Polícia Federal. Eu começo com o Caivano, para a gente poder entender juridicamente tudo isso, e óbvio, né, jogando o nosso bate-papo para todos do painel, mas fazendo um desabafo, né, nem o analista, o jornalista, não, o Alan brasileiro, cidadão, que, né, sofreu perseguição e que quer desabafar aqui. Até que, enfim, está começando a aparecer alguma coisa do PT da Bahia, né, nessas operações, Caivano. Pois é, Alan. Você deve se recordar, acho que umas 2 vezes anteriores que eu estive aqui, eu disse que nós teríamos pela frente momentos auspiciosos e alvissareiros. Eu usei esses 2 termos. E é porque não há, né, naquele momento não havia como apagar o passado. E aí vamos lá devagarzinho para a nossa audiência acompanhar o raciocínio. O Jacques Wagner foi governador da Bahia de 2006 a 2014. E dentro do seu governo começa a operacionalização para a privatização, né, na época de uma estatal, a EBAL, que era uma empresa de abastecimento de alimentos, né, algo como o CEAGESP aqui em São Paulo, né, algo similar a isso. E ela foi privatizada, portanto, em 2018, no governo do seu sucessor, que, olha aí, também é do PT, quem não conhece, Rui Costa Pimenta, não é mesmo? E aí você tem a questão do Credicesta. A EBAL é comprada por Augusto Lima, que está aí envolvido até o último fio de cabelo, né, nesse embrolho do Banco Master. Ele compra por 15 milhões a EBAL e vende 30 dias depois, exatos 30 dias depois, pelo dobro para o Banco Master e se torna ainda sócio, quer dizer, ele operacionalizou as suas próprias cotas e o Master incorporou mais dinheiro nesse banco que ficou conhecido como Credicesta e que abre ali, começa a se desenrolar essa questão de consignados, a ponto de haver um endividamento do servidor público baiano no patamar de 75%, ou seja, eles quebraram todos os limites para a própria vida do servidor público baiano, causando aí praticamente uma escravidão voluntária desse servidor, né? Ficar preso aos cartões de crédito do Credicesta e, obviamente, a todas as operações posteriores. O que tem mais
disso. Tem mais, é que o Tribunal de Justiça baiano liberou aí, eu precisava verificar a data, mas algo em torno de 115 milhões de reais em precatórios para o Banco Master, que teria comprado esses títulos, né, de terceiros, das pessoas que teriam esses títulos, e aí ele vai cobrar do Tribunal de Justiça da Bahia, do governo baiano, para que seja pago, e foi pago. Tudo com o DNA petista. E aí eu vi hoje nas matérias, e você depois pode trazer para a gente também, Alan, por favor, que o Jacques Wagner está se defendendo dizendo o seguinte, não, olha, isso começa em governos anteriores. Mas começa em governos anteriores, então ele está tentando atacar Paulo Souto, que foi o seu antecessor direto, que era do União Brasil. Mas o Rueda já não está embrincado, como eu gosto de usar o termo, também na questão do Master? Ora, não vai sobrar ninguém. É por isso que eu acredito que muito em breve a gente comece a ver um derretimento do Dilma desinelegibilizado, que está desesperado com a intervenção americana, e a gente vai, com toda certeza, precipitar esses valores, esses percentuais caindo nas próximas pesquisas, porque a inflação está aí, esse rombo do Banco Master agora partindo de seu início na Bahia, vai contaminar a disputa eleitoral, Alan. Vai contaminar, e o valor que o Banco Master pagou à empresa da nora de Jacques Wagner soma um total de 11 milhões de reais, fora essa suspeita do apartamento que o Jacques Wagner colocou. A empresa é a seguinte, né? O Banco Master realizou esses 11 milhões à BK Financeira, e essa empresa pertence a Boni de Bonilha, que é esposa de Guilherme Ribeiro. Ele sim é, então, o enteado do atual líder do governo, atual líder do Senado, do governo do Lula no Senado. E aí a pergunta que não quer calar, né? Primeiro, Pedri e Ítalo, começamos pelo Pedri aqui. Petista com BK Financeiro, com empresa de finanças, né? Petista com empresa de finanças. E aí depois o Guilherme Ribeiro, também petista, com uma empresa de finanças. Qual banco que ia acreditar numa empresa de finanças de petistas da Bahia? Não que a Bahia em si, por ser eu não estou falando da região em si, eu estou falando do local onde os petistas dominam. Ou seja, falar PT da Bahia é como falar PT de Nova Iguaçu, ou seja, terra sem lei, onde os petistas já dominaram tudo, já destruíram tudo. E aí, o que leva um banco a pagar 11 milhões a uma empresa de financeira por crédito consignado, uma empresa de petistas? Deixar bem claro isso. Alan, se a gente começar a observar exatamente o modus operandi do PT ou da esquerda brasileira nas últimas 3 décadas, a gente vai notar que na Bahia eles fizeram a fórmula de bolo de sempre. Qual é a fórmula do bolo, né, Alan? E tu sabe muito bem, porque a gente sempre conversou sobre isso. Primeiro, domina-se a cultura da Bahia. Eles estão há quantos anos na Bahia? Quase 20 anos. Segundo, entra-se na parte política, na questão hegemônica, ou seja, ganha, na verdade, e sufoca a questão de alternância de poder em todos os lugares aos quais eles governam. Eles conseguiram primeiro esse poder cultural, depois o poder político, e a última etapa, gente, é importante a gente sempre falar, é o poder econômico. E aí, na questão de dominância de poder econômico, é quando o PT já está tão confortável, né, na questão cultural e na questão política, quando ele começa, né, a abrir as entranhas do Estado para começar a criar parcerias, né, com empresários, né, com instituições das mais variadas, né, possíveis. A gente tem aí o Petrolão e o Mensalão que mostram isso, um na publicidade, outro na questão do óleo e gás.
E aí o PT começa a criar essa potência econômica que vai depois, no final das contas, ajudar nesse processo de manter o poder, né, local ou até nacional, na questão do âmbito nacional. Mas vejam que isso é, na verdade, uma estratégia, né, que começa na questão cultural, depois na questão política e tem na econômica um braço importante para que se mantenha, na verdade, os dutos de corrupção, as parcerias com esses bancos, com essas empresas, ela serve para enriquecimento, sim, dos petistas, mas muitas vezes, a grande parte das vezes, para que se mantenha o poder, né? Para que se mantenha a hegemonia, né? Então, assim, o PT, ele não é aquele... É importante a gente sempre frisar isso, porque senão a população, ela cai muito nessa questão só da corrupção. Mas elas têm que entender que a corrupção que o PT traz para o país, ela não é uma corrupção pura e simples do ladrão de galinha, do cara que rouba só pro seu bolso. Ela é uma corrupção, sim, para manter um poder, manter uma hegemonia, né? Continuar com um projeto de 20, 30, e na Bahia nós já temos isso, né? Quase 20 anos. Então, essa questão do crédito sexta, ela precisa ser entendida como mais uma parte de um mecanismo deles de obtenção de poder absoluto na Bahia, né? E vejam que interessante, né? Eu falei sobre isso antes, né? O Credit Sexta, que é na verdade o PT baiano, que é o pai do Banco Master, né? Ele simboliza esse início do Banco Master, né? Como esse banco ao qual nós conhecemos hoje, né? Um banco que tem aí tentáculos gigantescos nas máquinas públicas de vários estados brasileiros, porque vejam, o Banco Master nasce como um produto para o Estado, né? Ele nunca foi um banco de fato regular. Ele sempre tentou, né, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu giro com essas operações linkadas aos estados, né? Então, essa é uma fórmula de bolo do PT, né? E que foi levado para o resto do país. O mais interessante também, Alan, e eu tenho falado sobre isso, é que o PT não está ligado somente à criação do Banco Master, ser pai do Banco Master. O PT está ligado também, isso ficou evidente, na própria tentativa de liquidação do Banco Master. Isso mostra justamente essa relação, né? Ou seja, quando o Vorcaro vai fechar o Banco Master ou vai vender o Banco Master, com quem é que ele procura? Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E faz aquela reunião, algumas reuniões a portas fechadas no Palácio Planalto, mas uma muito simbólica, com o então futuro presidente do Banco Central, o Galípolo, né? E o Guido Mantega, que estava recebendo aí cerca de 1 milhão, 2 milhões de reais por mês do Banco Master, né? E ali se tem diálogos divulgados por uma parte da imprensa que dizem que o Lula, na verdade, brecou a venda do Banco Master para o BTG, de André Esteves, né? E isso é muito curioso, Alan, porque eu acho que a gente tem que investigar um pouco mais a fundo essa continuação. Por quê? 3 meses depois dessa negativa do Lula em relação à venda do Banco Master pelo Vorcaro, quem é que faz uma oferta de compra para o Banco Master? O Grupo Fictor. O Grupo Fictor, para vocês entenderem, é um grupo que tem como consultor quem? O Lulinha. Então vejam como o PT está envolvido no nascimento do Banco Master, né? E na hora do fechamento do Banco Master, quem é que os operadores do Master vão procurar? O PT, né? O presidente Lula, o Lula, né? Então, essa relação intrínseca do Banco Master, do PT, ela é indivisível. Ela começa hoje a mostrar de forma mais oficial com essa operação, mas todos nós já sabíamos, né? E, inclusive, a tua crítica nela, por que até agora não tinha acontecido, né? Mas eu acredito que o André, daqui para frente, vai aprofundar as investigações nesse aspecto, e eu acredito também que, né, a partir da continuidade dessas investigações, algo precisa chegar também no Lulinha, né? Porque a partir do momento que o pai dele, como presidente da República, faz uma espécie... Porque assim, vamos combinar, né, Alan? Quando um presidente da República diz assim, não vende esse banco, isso não é uma sugestão, né? Isso é uma ordem, né, de um presidente da República. E logo após, um grupo ao qual o Lulinha está ligado faz uma oferta de compra do Banco Master. Então, assim, essa relação, felizmente para o país,
e infelizmente para os petistas vai ficar cada vez mais clara daqui para frente, eu não tenho dúvida alguma. Porque a gente sabe, né, tem Lewandowski envolvido, a gente tem o Alexandre de Moraes, seu contrato de propina, eu acho que poucas pessoas falam, 129 milhões são propina do Alexandre de Moraes, né, contratualizados. A gente tem também o Dias Toffoli, né, que é um petista raiz, né, a gente tem também o Guido Mantega e quem mais? Eu acho que a gente tem também mais alguns membros do PT baiano que vão surgir a partir dessa operação. Sobretudo, o Rui Costas, que é a antessala do Palácio. Eu ia falar agora, o Rui. O Rui Costas, que está na antessala do Lula no Palácio do Planalto, né? E aí, pro Ítalo poder rir um pouquinho, né? O mais impressionante é que a empresa de 11 milhões, ela era uma empresa de plantinha. Não tô zoando não, tá? Era uma empresa para cuidar de plantinha, varejo de plantinha. O Banco Master pagou 11 milhões para Boni de Bonilha, na hora do senador petista, outra matéria aqui da revista Timeline. O pagamento mudou, ele não era BK Financeira, a empresa era Vamos Florir Comércio de Flores LTDA. Varejo de plantinha. Eu custei a acreditar quando eu li assim, eu falei, não é possível. Os caras Pelo pegaram menos não é de maconha, né, Alan? Não, se fosse maconha, dava até para entender, né? Assim, não, realmente, maconha, porra, né? Aí, no ruim, o valor faz sentido, né?